Animes da semana novamente, vamos começar com o anime mais popular do Brasil, de acordo com alguns critérios bastante específicos. O Crunchyroll acabou de divulgar a lista dos animes por estado no Brasil mais assistidos. Então, só que eles não contam continuações e nem animes que estão desde a temporada passada. Eles até disseram que se contasse isso, Boku no Hero Academia estava no mapa inteiro do Brasil. Mas especificamente os animes que estrearam nessa temporada no Crunchyroll, Megalobox é o mais popular na maior parte dos estados do Brasil, o que é muito legal, e eu vou pegar todo o crédito, eu vou falar que fui eu. Então, dane-se. Foi eu e o VideoQuest. E é isso aí. Pois bem, esse é um episódio... A gente acabou um mini arco nos 2 episódios passados, que eu comentei no vídeo da semana passada. Então agora a gente tem que preparar a próxima luta do Joe. E tem que também preparar para a entrada dele no Megalonia fazer sentido. Porque ele tem que entrar no Megalonia, porque a série toda está construindo para o Megalonia. Se ele não entrar no Megalonia, por que a gente está assistindo, né? Então, óbvio que ele vai entrar de alguma forma. E a maneira que a série encontrou foi uma maneira bastante interessante, porque eu tô vendo essa série sob um prisma de conflito de classes sociais, né? Então você tem o Joe, que é um cara sem identidade, sem passado, sem nada, sem dinheiro, sem equipamento, sem gear, tentando entrar num mundo que não é para ele, que tem uma diversidade de barreiras. E aí a maneira que a série encontrou de fazer ele entrar nesse mundo que com certeza não quer que ele entre, obviamente não quer que ele entre, é fazer ele ser usado como peão de esquemas da alta classe. E ele vai ser envolvido nessa politicagem de gente rica. Então eu achei essa abordagem para começo de conversa muito interessante, e eu gosto como ele começa com aquele momento que tem o rap do Gearless Joe, que é bem legal esse momento do rap do Gearless Joe. Inclusive, mais uma vez, o design de produção desse anime é simplesmente maravilhoso. Essa coisa urbana, distópica, suja, eu gosto muito, e tem muito a ver com toda a ideia que a história quer passar. Então, você tem aquele momento daquele rap do Gearless Joe para construir a ideia de que, beleza, ele obviamente não é o melhor lutador, ele tá em 17º no ranking, porque ele acabou de vencer o 17º, que era o cara do episódio passado. Mas se vai entrar 4 no Megalonia, não vão escolher o 17º, né? Mas ele é muito popular. As pessoas que tem música pra ele, tem cartaz, a menina que tatua na perna dela mesma a cara do Gearless Joe, que é um absurdo, mas espero que seja uma tatuagem de rena, né? Então, o clamor popular pelo Joe sem gear é o que faz com que ele seja útil para os esquemas da politicagem do pessoal rico, o que eu acho muito significante, né? Essa coisa das classes mais altas fazerem uso do populismo para se promover e também para continuar no topo, sabe? Como diriam as meninas, o grupo de axé mais socialmente consciente dos anos 90, o de cima sobe e o de baixo desce, veja só você. Então é isso que está acontecendo nesse momento ai, cacete, Megalobox, eu esqueci o nome do anime que eu gosto tanto. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Então algumas coisas começam a ser trabalhadas, que esse foi todo um episódio para trabalhar situações, para montar o palco para que as coisas façam sentido. Por exemplo, o fato de que o Megalonia é basicamente feito porque a empresa Shirato é a empresa que faz os Gears. Então não faz sentido colocar o cara sem Gear, e
todo o esporte é uma grande propaganda, um grande esquemão e uma grande propaganda. E isso eu acho bem interessante. Tem pessoas que estão realmente dando sangue por isso, mas é basicamente uma empresa querendo promover o próprio produto. E essa coisa dessa politicagem interna e da maneira como o Joe vai ser inserido nesse contexto, como eu já disse, é muito interessante. E também, ó, finalmente o fato de que ele forjou a identidade para entrar vai ser algo importante. Porque, assim, é importante tematicamente, com certeza é. Eu já falei sobre isso em outros vídeos anteriores. Mas também ser usado contra ele eu acho muito interessante. A ideia de que tem um cara que tá, por conta de ele querer desafiar a própria irmã para conseguir uma posição no governo, ele vai usar um cara, um pobre, e vai usar contra o pobre o fato de ele ser pobre e indigente. E foder esse cara para que ele consiga ter o momento dele e chegar ao poder. Então, eu acho que o que Megalobox trabalha tematicamente é muito importante, muito relevante, muito atual, difícil de ver até em anime. E esse episódio também teve alguns momentos visualmente interessantes. Eu gosto do treinamento do Yuri. Eu acho essa cena particularmente dinâmica e bem animada. Nem é uma luta per se, mas eu achei bem dinâmica e bem animada, assim. Dá pra perceber a velocidade e o dinamismo dele e o fato de que ele realmente é muito bom, né? Fora as questões mais práticas de como o cara tem um gear de inteligência artificial que cobre o delay, né? Porque explica-se que o Joe faz uso desse delay, porque o gear responde aos movimentos do músculo da pessoa, então tem um delay do movimento até o gear se movimentar. O cara tem um gear de inteligência artificial que se move antes dele se mover, estuda as possibilidades e vai. Então o cara realmente é um maniqueísmo, nesse sentido é um maniqueísmo menos interessante do que a luta passada, que realmente você tinha que decidir para quem torcer. Nessa não, nessa é óbvio, o cara é meio que um robô, né? E o Joe é um cara que não tem esse equipamento e vai se fuder, e o cara fudeu ele. Então, moralmente, digamos assim, é muito mais fácil você decidir para quem torcer. E aí você tem o Yuri, que é basicamente integrado ao Gear, então a dificuldade dele é de uma natureza diferente. Então, mais uma vez, Megalobox, muito interessante, muito bom, melhor anime dessa temporada, anime mais popular do Brasil, por causa do VideoQuest, toma essa. Ha! Steins Gate, episódio 7, me fez ficar pensando no tipo de crítica que o Steins Gate original recebia. Principalmente o primeiro episódio, que tira muita gente do anime, e a primeira metade da série, que enrola um pouco e tal, até a coisa ficar um pouco interessante. Esse anime tem menos esse problema. Claro que ele já conta com o fato de que ele é uma continuação, então ele toma um certo tempo aí, esses primeiros 6 episódios, só pra gente sentir o estado atual dos personagens e ter um momento de normalidade que vai ser quebrada, mas ele toma menos tempo nisso do que o anime anterior, e nesse episódio 7 a gente já tem coisas muito impactantes que mudam a dinâmica da história. Então ele tem esse plus a mais, digamos. Então eu acho que é bem interessante, bem bom, muito bom para nossa experiência, que esse tipo de coisa que aconteceu agora nesse episódio, do fim do episódio passado, do episódio 6, e do começo desse episódio 7, desse ataque que a gente está vendo agora aqui na tela, e da revelação de mais elementos e do resgate de elementos da série anterior, como por exemplo o careca fortão aí, o Mr. Brown, que é da CERN e continua sendo da CERN, então ele resgata um elemento e um episódio muito forte da série passada também. E além disso também, o que tem no fim do episódio, que é a ligação do Amadeus e a mudança na linha temporal do Okabe. Que eu vou dizer que eu não esperava.
de verdade, vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que assiste as coisas tentando adivinhar o próximo passo e nem tentar. Eu sou o pior assistidor de suspense, thriller e mistério que tem. Porque eu não fico, tipo, juntando as peças pra ver se eu consigo chegar no resultado antes. Não, eu vou, bom, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, essas coisas vão dar em algo, aí quando dá em algo, realmente deu em algo. É assim que eu assisto. E é assim que eu tô assistindo Steins Gate também, Steins Gate Zero. Eu tô vendo os elementos, alguma hora eles podem dar em alguma coisa, quando der eu vou ficar feliz. Mas como tava com essa coisa da memória e da inteligência artificial, eu pensei que a parte de ficção científica do Steins Gate Zero fosse focar nisso, em inteligência artificial e memória. Mas eu pensei que a viagem no tempo ia ser... já tivemos esse elemento na série principal e não ia precisar ter esse elemento nessa. Teve, estou feliz, isso é legal, isso é uma das coisas que me fez me interessar por Steins Gate, é viagem no tempo, eu gosto muito de viagem no tempo. Mas o mistério eu acho que é a parte que está mais interessante por enquanto, né? E os elementos separadamente são interessantes o suficiente para me deixar intrigado e querer saber realmente o que está acontecendo. E tudo isso calcado ali, centralizado, fundamentado no conflito central do Okabe, nessa coisa do trauma dele com a Kurisu. Também, obviamente, é muito interessante. Também, óbvio, quando rolou a cena e quem é que está, isso é depois dos créditos, né? Quem é que está atrás da cortina, obviamente que seria a Kurisu. Porque todo o conflito da série, ele encaminha-se para... centra-se na relação do Okabe com a Kurisu e na culpa que ele sente com o fato de que ele deixou ela morrer nessa linha temporal, né? Então, a gente estava num momento de paranoia e a gente sai desse momento de paranoia para começar realmente as peças a se juntarem e apesar de a gente ainda não ter todas as peças, algumas coisas estão claras. Então provavelmente o pessoal, a mulher do capacete é aquela mina que tá com o braço machucado. Rola uma cena muito rapidamente e essa mina, se eu não me engano, vai ser a mulher do Daru, né? Que vai ser a mãe. Eu acho que é isso, eu tô maluco? Enfim, o Diego vai colocar aqui na tela a menina com o braço machucado e eu machuquei ontem. Provavelmente ela estava no ataque, provavelmente a pessoa de capacete não é a mina de óculos, a Moeka. Eu acertei esse nome? Eu tenho que acertar algum nome alguma hora nesses vídeos de Steins Gate. Aliás, tem um momento que eles estão pensando no que fazer e tem umas 3 ou 4 minas que eu não faço ideia de quem são. Uma delas praticamente soluciona o bagulho porque ela lembra que é a maneira de catalogar as músicas do Mozart. Quem é essas minas? Quando isso acontece? Eu não lembro da nada. Então a gente tem esse elemento, a gente tem que ficar atento nos estrangeiros que desapareceram e ficar atento no fato de que o Amadeus foi desligado por algum motivo. Mas por enquanto a gente não tem, a não ser as pessoas que jogaram a Visual Novel, por favor não coloquem spoilers nos vídeos, nos comentários, mas a gente não tem ainda como juntar tantas peças assim e eu não quero ficar fazendo teoria aqui. Eu só sei que eu gosto desse momento onde as coisas estão se movimentando. Eu gosto, por exemplo, da inversão do careca fortão lá, o Mr. Brown, de ele continuar sendo da CERN, continuar sendo um Rounder, mas nessa história a CERN não tem tanto a ver com nada e ele falou, bom, então me deixa quieto, não me envolve nesse bagulho, não conte pra ninguém que você sabe quem eu sou e fica por isso mesmo. Eu gosto dessa inversão. É um grupo diferente, então as ameaças são diferentes, então os inimigos não têm que ser os mesmos. Então você não tem que ficar repetindo momentos da série anterior, o que é bom e diferente de séries que trabalham com ciclos, como Steins Gate poderia acabar trabalhando com ciclos por trabalhar com viagem no tempo. Então, bom episódio, eu realmente me surpreendi com o Reading Steiner ativando e ele mudando de linha do tempo, e é isso, vamos esperar mais coisas acontecerem. Sentiram saudade? Está eu de novo aqui para falar de Tokyo Ghoul. Eu não vou falar do capítulo dessa semana porque eu queria falar sobre os últimos 2, que é um final de um arcozinho.
né? E vai ser bem legal. O que eu gosto desse final, introdução do arco também, que tem no mesmo capítulo, que é o capítulo seguinte, né? É que tem muitos fatores que vão levar muitas coisas mais pra frente. Por exemplo, nós temos o início do processo da revelação, né, da Mutsuki. Nós temos um payoff, né, pra quem se importa com o personagem do Suzuya. Eu acho que é bastante gente, né, por causa que ele era um personagem que as pessoas gostavam mais pelo estilo visual. Eu sinceramente sempre achei ele um baita cuzão e nunca entendi. Nunca achei que ele exatamente merecia um arco de redenção, mas eu entendo o processo, eu entendo o que isso quer dizer. Enfim, nós temos isso, nós temos o momento em que alguns personagens são promovidos e a inveja mata, gente. Normalmente o invejado. E nós temos agora o processo do Urie tendo toda a questão de inveja, toda essa questão contra o novo capitão ficando mais intenso. Isso é bem legal. Também temos um dos primeiros momentos, até o primeiro momento, o primeiro capítulo, mas eu acho esse mais interessante, do Kaneki voltando à tona. E eu gostei da forma como eles simbolizaram a volta do Kaneki, todos os efeitos visuais. Foi bem legal, foi bem divertido, eu gostei disso. Eu esqueci agora o nome do cara com quem luta, mas ele também é um payoff interessante. Né? Eu esqueci de comentar, mas eu tô comentando aqui já que é final de arco, né? Do Tokyo Ghoul mesmo, né? Dele sempre sendo o segundo colocado e até agora como pesquisa, né, como monstros de laboratório, ele ainda é o segundo colocado. É uma tragédia engraçada, né? Viva a minha mediocridade, pois eu nunca tive que sofrer o segundo lugar. Porque normalmente ou quando eu competia ninguém mais competia e eu ficava com o primeiro, ou eu simplesmente não era nem os top 5. Então, eu nunca tive esse eu sou o segundo, você não entende isso, eu sou o primeiro dos perdedores. Embora eu não tenha vivido, eu consigo entender o drama. Afinal, acho que em parte é para isso que serve literatura, não é mesmo? Pois nós nunca seremos uma espécie de vampiro de carne, né? Mas a gente consegue entender o processo dos ghouls, né? Isso é abstração, isso é empatia, isso é ser um ser humano socialmente e mentalmente saudável. Eu vou dizer que eu gosto desse arco, é um dos meus arcos favoritos do Tokyo Ghoul, principalmente porque ele é simples. Não tem muitas complicações e também ele pontua pontos importantes da história. Nós temos o Kaneki, nós temos o Suzuya, que querendo ou não, ele é um personagem importante da história, nós temos o Urie, que acaba se tornando um personagem muito importante na história. Nós temos os palhaços, né, também. Então é muito interessante esse processo. Já o segundo capítulo eu tenho uma reclamação. Eu não sei se isso estava no mangá também. E eu nunca reparei, mas tipo, quando o Raiz estava lá tomando café, tava o cara que. A cobra, o serpente, esqueci agora o nome dele, é Xixi, ou Xé, Xixá, Chuchu, não sei. E ele tava lá, tipo, deitado assim. Deitado não, tipo, apoiado assim. E ele não reparou que tava o cara que ele, tipo, alguns meses no máximo, ele teve uma puta revelação só de olhar a cara dele. Mas naquele instante, ele tava ali de boa e ele não reparou ele. Fora que pra toda a galera ali, que tava ali no Re, ver o Kaneki, nesse caso o Raiz, tomando café deve ser bem esquisito, né? É uma sensação bem bizarra. Enfim, eu só queria comentar isso que eu achei muito engraçado, sabe? Mas ele tá logo ali. Não tá ele, tá tipo... Então, um dos membros do Palhaços, tá tipo, a mina que ele é afim, tá todo mundo lá e ele, tipo, não reparou. A amnésia é um bagulho foda, gente. Ainda mais quando é induzida por 2 lanças enfiadas nos olhos.
Uau! Mas enfim, eu gosto desse arco, gostei desse arco no anime, ele fez o arco ser mais dinâmico, mais fácil. Eu acho que. Eu também lembro muitos detalhes do arco, então pode ser que esteja perdendo alguns detalhes, eu não lembro deles, mas por enquanto eu não sinto falta deles. Por enquanto eles podem passar reto. E dentro dessa questão de ter sido para agora para o anime, eu gostei da questão de que ficou mais fácil de entender as lutas, na minha opinião. Às vezes ficava em umas lutas que eu ficava. Tá, ele tem um tipo. Ele ganhou. Isso. É isso que eu precisava saber. Então, tipo, foi bom isso. Então, eu tô gostando do anime porque ele tá deixando umas coisas visualmente mais claras. Ele, em seu processo, ele tá cortando algumas partes, assim, mas não achei nada grave. E tá deixando bem mais resumido direto. Ou seja, isso que uma adaptação razoavelmente boa faz. Não é sensacional. Não é Hunter x Hunter 2011, mas é melhor do que eu esperava que ia ser. Eu me divirto quando assisto anime, eu acho que no final das contas é isso que conta. E vamos para Boku no Hero Academia, episódio 7 da terceira temporada, que mais uma vez a felicidade de eu ter uma péssima memória, porque eu realmente não lembrava de como esse momento da transição para a próxima parte desse arco é um momento bom e intenso emocionalmente, sabe? Porque o sequestro do Bakugou talvez tenha sido melhor do que no mangá por conta da performance do dublador. Seja lá qual for o nome do dublador, o dublador foi muito bem. Porque teve esse momento do... vai rolar daqui a pouco aqui na minha tela, mas o Diego coloca aqui na tela grande, o momento onde o carinha dos portais pega o Bakugou e a voz embargada do dublador falando Deku, não, foge! Mas, tipo, realmente com medo. Ele estava de fato apavorado com aquela situação e talvez genuinamente preocupado com o Midoriya. Genuinamente, tipo, não, pelo amor de Deus, cai fora. Vai ser uma merda aqui, fique aí, sabe? Então a voz naquela frase curta do dublador já valeu a cena totalmente pra mim. Foi uma puta cena. Pra mim foi realmente uma puta cena. Assim como outras cenas realmente muito emocionantes e são todos momentos que funcionam primeiro por mãos talentosas na dublagem e na direção do anime e também pelo ótimo trabalho de Boku no Hero Academia como um todo, tanto o anime quanto o mangá, de construir esses personagens, de criar momentos o suficiente da gente com eles que forme uma relação. Porque a gente tem muitos desses momentos onde eles estão fazendo coisas corriqueiras, onde eles estão agindo como crianças normais. No começo dessa temporada tem eles lá no acampamento, cozinhando e tal, e conversando e se divertindo e tal. Então a gente tem uma relação pessoal com cada um desses personagens que faz com que a gente se compadeça, tenha empatia e simpatia com a maior parte deles, mesmo que eles não apareçam tanto. E o anime às vezes não precisa se esforçar tanto para a cena ser emocionante. Óbvio que a cena onde os moleques estão decidindo se eles vão salvar o Bakugou ou não é uma cena emocionante e a direção é exagerada e grandiosa e tudo mais e faz com que tudo seja grande e forte. E eu gostei muito dessa cena porque é uma cena razoavelmente complexa. Você tem muitos personagens com o próprio conflito interno tentando trabalhar naquele momento. Porque você tem o Ida tentando aprender a lição, sabe? Ele aprendeu uma lição no arco do Sten e ele quer viver sob essa lição. Ele aprendeu que você tem que deixar
com mãos mais competentes às vezes. Você não pode tomar as coisas para si, porque muitas vezes isso é uma enorme responsabilidade. Ele não é um herói de verdade ainda, existem heróis de verdade nesse mundo. Então, basicamente não reaja a um assalto. Essa é a lição que ele aprendeu. Depois de reagir a um assalto e se fuder muito. E tomar uma facada. E ele tá querendo impedir todo mundo de agir. Por outro lado, você tem o... Não é Tetsutetsu. Tetsutetsu é o outro cara que endurece. Nome dele na tela, Diego, por favor. Mas o cara que endurece, que eu devia saber o nome, eu tô com Kaminari na cabeça. Kaminari é o cara da eletricidade. O cara que endurece, que é um dos amigos do Bakugou na escola, que não pôde agir e tá claramente frustrado por não ter podido agir. E esse é um dos primeiros momentos dele na série, depois ele vai crescer mais. Então, a gente conhece a relação deles porque é trabalhado, mesmo que de background, a relação desses dois personagens é mostrada o tempo todo. E quando a vontade de resgatar o Bakugou vem pela voz dele, faz sentido, sabe? Porque a história precisa que os personagens principais resgatem o Bakugou. Ela tem que fazer os personagens resgatarem ele, né? Porque senão a lógica desse mundo seria, bom, então a criançada vai pra casa, a gente tem uma comissão de heróis, eles investigam, eles vão atrás. Isso seria a lógica, mas a lógica não dá tantas boas histórias assim. Faz um tempo que eu venho falando isso pra vocês. Então a gente precisa que os personagens que a gente de fato se importa façam alguma coisa. E a vontade e o plano, o drive, digamos assim, de fazer com que isso aconteça, precisava vir de alguém que faz sentido. Então tem que vir desse cara que está frustrado por ter sido impedido de agir no momento que ele deveria para ajudar o melhor amigo dele, e o Midoriya, que obviamente a gente conhece quem o Midoriya é, e sabe que ele tem essa relação de Naruto tentando resgatar o Sasuke do Midoriya para com o Bakugou. Então essas coisas fazem sentido. E esse momento foi dirigido com intensidade e realmente foi emocionante. O outro momento que foi emocionante e não precisava de uma direção com intensidade, precisava de uma direção mais contida e teve, e foi ótimo, é o momento da Yaoyorozu com o All Might. Que é quando ela fala que, ó, aqui tá um negócio que eu criei, que vai bipar lá o localizador, que naquele momento eu coloquei no Nomu. Então usem na sua investigação. E aquele é um momento de crescimento dela, porque ela tinha sido criticada por não ter conseguido tomar decisões rápidas, e ela tomou uma decisão rápida num momento de crise. E depois a frustração dela de, bom, infelizmente nesse momento só posso fazer isso. E o All Might reconhecendo que esse pensamento que você tem de querer fazer mais prova que você tem o que é preciso para ser uma heroína. E foi só um momento de ternura, digamos assim, do reconhecimento de uma figura paterna universal, que é o All Might, do crescimento dessa personagem, e não foi uma direção exagerada. Então, tudo isso em relação aos personagens é ótimo. Tem outras questões que a série vai abordando aqui e ali, como, por exemplo, nesse episódio foi mais uma vez trabalhada a questão de que o objetivo dos vilões é desestabilizar a sociedade, desestabilizar a ideia do heroísmo como esse mundo conhece. Isso vai ser muito importante e eu gosto como a gente cobra muito, o personagem tem que morrer, tem que acontecer coisas muito bombásticas e tal. E Boku no Hero cria uma sociedade e quando você desestabiliza as bases dessa sociedade, você não precisa que seja uma bomba que vai derrubar 7 prédios. Você pode ser uma coisa que realmente vai mudando a opinião pública. Eu gosto, por exemplo, outra coisa que eu não lembrava, ainda bem que eu não tenho memória às vezes. Eu gosto, por exemplo, que a escolha do Bakugou é uma escolha muito inteligente por parte dos vilões, que é, a gente vai trazer pra nós um moleque que o mundo, o Japão, sabe que é violento. Então corre o risco desse moleque acabar se convertendo pros vilões. E se esse moleque, Daiwei,
acaba se tornando um vilão, num nível micro, só o que você tem é mais um vilão. Num nível macro, é o reconhecimento da incompetência da UA como instituto educacional que forma os principais heróis desse mundo. Então, vocês não conseguiram pegar um moleque claramente violento e fazer com que ele se tornasse um cidadão de bem. Então, a escolha do Bakugou é muito, muito inteligente. Então, mais um ótimo episódio. Eu tô feliz que essa temporada eu tô falando de animes que realmente são bons, que pelo amor de Deus, eu tava com azar nas duas anteriores que eu fiz aqui com vocês. E é isso. Mais uma vez, nós temos o Padrim. Então, esses vídeos só existem por causa do Padrim, que possibilitaram a gente a continuar fazendo os vídeos da temporada, a pagar o nosso editor, cumprir essa meta dos animes da temporada. Então colabore com o Padrim se você quer continuar colaborando e ajudando o VideoQuest a crescer. Reforço o pedido das doações de sangue que eu falei no vídeo passado. E eu estou planejando fazer isso alguma hora. Quero fazer doações de sangue, eu nunca fiz na vida, mas é uma coisa que eu penso que eu gostaria de fazer e eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. E é isso. Façam, ajudem o próximo e sejam heróis. Terminar o vídeo mais uma vez de maneira brega e piegas. Falou, gente.